Olá, um abraço a todos que estão ligados no Balanço Esportivo, no debate esportivo do futebol piauiense. O Campeonato Piauiense de 2014 está chegando à sua reta final. E eu vou conversar aqui com Pedro Alcântara. Pedro, você que foi presidente da PCDEP, é cronista esportivo, como que você está vendo este ano o Campeonato Piauiense de 2014? Muito feliz. Obrigado, obrigado, um abraço, Sidney. Muito feliz porque foi um resgate. Esse campeonato foi um resgate. Houve uma grande movimentação, o público está voltando aos estádios, está tendo interesse de ver os jogos, despertou principalmente na juventude, na garotada, que estava afastada dos jogos, que só via pela televisão, e a gente percebe que esse campeonato ele foi como um laboratório para o próximo ano, para 2015, 2016, que deu certo, porque já nesse primeiro turno aí o Piauí conquistou, ou seja, tem um time da capital na final, tem um time da capital numa competição nacional que há muito tempo nós não tínhamos, salvo aí a Copa do Brasil. Correto. Então, eu vejo que esse campeonato pode ser um espelho para os próximos campeonatos, uma coisa que deu certo. Deu certo e trouxemos este ano técnicos de nome, como Evair, jogadores de renome, como é o caso de Tuta, que continua jogando e é titular na equipe do Flamengo. Até que ponto, Pedro, é positivo ter um técnico de expressão, como foi o caso do Evair, que teve aquela confusão toda, mas trabalhou no futebol piauiense, e Tuta atuando no nosso futebol? Esses nomes, eles funcionam como marketing. Você lembra do Jardel, né? Que desceu no helicóptero e tudo. Bom, isso é um marketing que contribui para o chamamento do torcedor. Quando você coloca Tuta, quem é Tuta? É um nome nacional, todo mundo conhece. Quando você chama o Evair, que é o nome da seleção brasileira, mesmo sendo como técnico, eu digo assim, olha, o melhor do River estava no banco, que era o Evair. É um nome nacional. Observe que o Evair saiu daqui e chegou lá em São Paulo e foi procurado por todo mundo para dar entrevista. E deu uma longa entrevista no UOL, dizendo por que foi embora daqui. Aí ele explicou que o River é um grande time, que merece ser campeão, que acha que o River vai ser campeão, que tem um projeto belíssimo, e disse que existem forças que trabalham contra o River. Mas é a opinião dele, que a gente respeita, com a qual eu não concordo. Eu respeito, eu não concordo. Dizer que a federação trabalha contra o River, que não existe isso. Isso é coisa de perdedor. Mas o nome do Evair, a pessoa dele, é um marketing muito grande. Não só para o futebol, mas para o estado do Piauí. Mas, onde é que está o Evair? Está no Piauí. Faz o quê? É um técnico de futebol, ou seja, é um nome. E tem aí também um técnico que é português, né? Luiz Miguel, 4 de julho. Luiz Miguel, de 4 de julho. Isso. É outro nome também, que se transforma sendo uma grande mensagem do futebol piauiense. Um cara que vem de Portugal, que passou por outros clubes, por outros estados, passa por aqui e sai daqui como uma referência para outros locais. Então, essas colocações vindas de fora, pessoas que vêm para ser técnico, para ser supervisor, para ser jogador, que já tem um nome anterior, passando por aqui, reflete muito bem lá fora para o nosso futebol. E como o Pedro falou agora há pouco sobre o técnico Luiz Miguel, o que mais chama a atenção, porque ele pegou 4 de julho como a pior equipe do primeiro turno e foi a primeira a se classificar para as semifinais. Como é que é, Pedro? Como é que você que tem experiência dentro do nosso futebol? Como é que é o cara chegar a pegar a equipe que foi a vice-lanterna do campeonato no primeiro turno para se classificar como o primeiro no segundo turno? Aliás, eu queria fazer uma colocação do Luiz Miguel como que ele transformou o 4 de julho. Isso é a experiência do treinador. O cara chega e eu quero ver o plantel. Aí você apresenta para ele o plantel, ele vai observar o plantel nas linhas do campo. Vai ver quem é quem, como é que se comporta, e depois ele tira as conclusões dele. Diz, não, eu vou mexer aqui, eu vou mexer ali, eu vou mexer acolá. Mexe na zaga, mexe no meio campo, mexe no ataque e acaba dando certo. Às vezes com o que ele tem. Não precisa nem contratar. É uma mexida tática. É, porque ele hoje atua no segundo turno com os mesmos jogadores que estiveram no primeiro. Poucas contratações, acho que a maior contratação que teve foi o técnico Luiz Miguel. Mexida tática que deu certo. É o conhecimento da pessoa, o conhecimento do técnico, do indivíduo que tem profundidade no conhecimento da coisa. E o outro é o do River, esse que chegou agora. Josué Teixeira. Esse rapaz pegou o River desclassificado, com 3 pontos. Verdade. E ele conseguiu o que era quase impossível, bater o Flamengo por 3-0. E olha só, 3-0. Bater o Piauí por 3-0 e ganhar lá dentro de Piripiri do Barras por 3-1 e se classificar. Então, esse é outro ponto. No jogo de Piripiri, e eu estava ali ouvindo, o que ele fez? Ele tirou 2 zagueiros e colocou 2 atacantes. Ou seja, ele arriscou tudo ou nada.
Estava 36 minutos do segundo tempo. O River não podia perder, podia nem empatar, porque se empatasse, corria o risco de ficar de fora. Bom, eu vou tirar aqui 2 zagueiros, vou botar 2 atacantes, vou por tudo nada. É o conhecimento, por isso que o nome é técnico. E o cara fez isso e deu certo. Então, esses 2 treinadores, o do 4 de julho e o do River, eles são referência e merecem o título de melhores do segundo turno. Nós temos 4 treinadores hoje brigando pelas semifinais. Paulo Moroni já está na final com o Piauí Esporte Clube. Temos Josué Teixeira do River, Luiz Miguel, que é da equipe do 4 de julho, Fernando Tonê, que fez um belo campeonato piauiense no ano passado, dirigindo a equipe do Piauí, e Walter Maranhão no Flamengo. O Walter Maranhão é o Severino. Sempre que há um treinador no Flamengo, ele sempre assume. Como definir os 4 treinadores? Quem leva vantagem nessas semifinais, Pedro? Olha, o Paulo Moroni, ele já demonstrou que é um grande estrategista. Esse fracasso do Piauí, esse meio fracasso, né? Esse meio fracasso do Piauí no segundo turno é uma acomodação. O time já é campeão do primeiro turno, já vai decidir o campeonato mesmo, já está na Copa do Nordeste. Muito bem, é uma acomodação. O time se acomodou e quando despertou, já era tarde, inclusive arrancou um empate lá em Floriano, perdendo por 2-1. Então o Paulo Moroni já demonstrou que por onde passou se deu bem, porque ele é um estrategista, conhece, entende. O Tomé, como nós falamos, que é o do River, né? Parnaíba, perdão, deixou o time lá na posição privilegiada, bem classificado. Tá bom também. E eu me concentro aqui no treinador do 4 de julho e no do River. Como você falou, são 4 nomes de peso. Isso. Você fica difícil de dizer qual dos 4 é o melhor, porque todos eles demonstraram no seu trabalho que conhecem profundamente como mexer nas pedras. Tira aqui, coloca ali, tira ali, bota acolá. E está dando certo. Então, eu prefiro não fazer nenhum juízo de valor dos 4 e dizer que coloca os 4 no mesmo patamar. Estrategistas e com profundo conhecedores do futebol. Olha, nós temos hoje no Campeonato Piauiense um jogador que é piauiense, mas que pela primeira vez está disputando o Campeonato Piauiense. Marciano é artilheiro da equipe do River e compete diretamente com Tuta e com Fabiano. O que falar de Marciano? Artilheiro do Campeonato Piauiense e artilheiro do River. O Marciano é um nome regional. Um nome regional, eu não posso dizer que ele é nacional como o Tuta, porque o Tuta dispensa comentário, né? Mas é um nome regional aqui no Nordeste, muito conhecido, já jogou em vários clubes e é de Oeiras, é um piauiense de Oeiras, inclusive tem até uma graduação em nível superior e já veio como artilheiro, no que pese a idade dele. Correto. Mas eu assisti os jogos do Marciano, muito esforçado, habilidoso, um jogador técnico e sabe realmente se posicionar. Esse jogador realmente merece da nossa parte o respeito, porque ele saiu de onde veio lá para o Piauí, para o estado dele, e se entregou no futebol piauiense, um artilheiro do campeonato. Isso. Um dos artilheiros do campeonato. Então, parabéns ao Marciano pelo belíssimo trabalho que fez no Rio e está fazendo também. Vai para a final e, quem sabe, até para decidir o campeonato. Vamos entrar dentro do campeonato e a sensação de querer ter o título a qualquer custo. Piauí, 28 anos sem conquistar um título. River, caminhando para 7 anos. Esses 2 clubes, Pedro, como é que define Piauí e River? Como é que você, se você fosse treinador, como é que você seguraria esses clubes, a ansiedade dos clubes para quebrar, sair dessa fila de jejum, né? 28 anos e o outro 7. Eu estou me lembrando aqui de um torcedor do Piauí que já morreu. Era o Carioca. Não sei se você conheceu ele. Ele era fotógrafo da revista Veja. Carlos Sadia, correspondente, ele era fotógrafo. E o Carioca, ele e o filho dele, torcedores do Piauí. E aí, eu me lembro que o Piauí passou um tempão sem conquistar título. E quando o Piauí conquistou o título, o menino tinha 14 anos, depois o menino morreu no ano que o Piauí conquistou o título. Aí o cara me disse, rapaz, meu filho morreu, o menino morreu num acidente. Meu filho morreu e não viu o Piauí ser campeão. Mas eu estou aqui por ele, para fazer essa referência. Muito bem. E o River passou 10 anos sem ter o título, de 63 a 73. Porque o River, o último título dele tinha sido em 62. Em 73, ele seria heptacampeão, 7 vezes consecutivo. Por isso que chamavam de eterno campeão. E aí veio aquele título do Flamengo, 64, que interrompeu, o River passou 10 anos. Muito bem. E eu fico pensando aqui, você colocou a palavra ansiedade. Eu imagino como estão não só os treinadores, mas também os jogadores e os torcedores. Porque 28 anos sem conquistar. E 7 anos, um time que é acostumado a ser campeão, que tem o maior número de títulos de campeão, como é o River. Conhecido como eterno campeão. Eterno campeão, o River é eterno campeão. E passar 7 anos em jejum,
Meu amigo, o torcedor fica numa ansiedade danada, esperando esse título. E o outro que está com 28 anos. O Piauí foi tetracampeão, depois reconquistou de novo, e foi o time que abriu, Sidney, a seção de vitórias de clubes piauienses no Nordeste. Havia um período aqui que nós perdíamos sempre para os times do Maranhão. E foi o Piauizão vibrante dos anos 66, 67, 68, 69, que quebrou esse tabu. Bateu lá dentro de São Luís do Moto Clube, bateu o Sampaio Corrêa, bateu o Maranhão. Aí depois saiu aqui do Nordeste, batendo todo mundo. Bateu até o Bahia. Foi a Belém e bateu o Remo lá dentro. Depois é que veio o Tiradentes, que depois do Piauí, o Tiradentes fez aquela maratona e saiu batendo todo mundo e se classificou entre os melhores, os 20 melhores do país, nos anos 70 e 80. Então, o torcedor, tanto do Piauí quanto do River, vive uma ansiedade, até sonha com esse título que está aí. O Piauí está garantido, vai decidir. E o River? O River tem que passar domingo pelo Parnaíba. Se não passar, não se classifica. Olha, outro ponto que chama a atenção. Vamos lá. 4 de julho, Barras, Parnaíba. O interior dominando o futebol piauiense, conquistando títulos. O atual campeão é do interior, é a equipe do Parnaíba. Nós teremos agora duas equipes do interior e 2 da capital. Irão brigar para disputar o título com uma equipe da capital. Por que que o futebol interior sabe contratar e dar certas contratações? Não é saber contratar, não. Poder contratar. É diferente. O futebol do interior conta com a prefeitura. Conta com o prefeito. Tem cidades, Sidney, que o prefeito manda uma lei para a Câmara, criando um apoio ao clube da cidade. Uma verba específica para deixar para aquele clube. Competindo com outros da capital que não tem esse apoio do poder público, que é diferente da capital para o interior. O interior, às vezes, é só um clube. Isso. A capital, não. Tem outros. E é diferente. Então, com o time do interior ter esse apoio financeiro, fica mais fácil para ele contratar bons valores. Porque a receita dele não é só da renda, não é só dos sócios, não é só do que vende, às vezes, com alguma camisa, alguma coisa, não. Tem uma renda fixa paga pela prefeitura. Então, isso aí facilita as contratações. E, Pedro, eu ouvi esse comentário no interior de São Paulo, com os clubes do interior de São Paulo. Eu ouvi isso na rádio Bandeirantes, esse comentário aí, o cara explicando como é que funciona isso. Essa diferença entre os clubes do interior e o da capital. Aí vem aquela pergunta. Nós temos grandes equipes que hoje estão praticamente extintas. Oeiras, a própria Sociedade Esportiva de Picos, que trabalha realmente com o maior patrocinador, a prefeitura, e quando a prefeitura sai, fica fora do Campeonato Piauiense. Como e o que devemos fazer para que isso não possa mais vir a acontecer? O problema é o seguinte, quando muda o prefeito, no primeiro ano da gestão, geralmente o clube não tem o apoio. Porque vem do prefeito anterior, aí daqui que mude a diretoria, daqui que organize o clube, como o prefeito que assumiu quer, tem um tempo. Não tenha dúvida você, que no próximo ano vão estar aqui Picos e Oeiras. Porque já deu tempo o prefeito de Picos, Kleber Eulália, e o de Oeiras, que é o filho do Bessá, colocarem nesses clubes as pessoas que eles querem, para ter um ajuste aqui de pensamento, questão da cota, tudo isso. Isso passa por um critério político. No interior é assim, tem um critério político. A equipe que trabalhou com o prefeito anterior não será a mesma que trabalhou com o prefeito que está agora no mandato. Por isso que fica, às vezes, fora do campeonato, um clube do interior. Isso, e voltando à atualidade, semifinal do Campeonato Piauiense, um ponto já chama a atenção. Vamos dizer assim, uma pequena polêmica. Para o jogo Parnaíba e River, a arbitragem, o quarteto, todo ele cearense. De acordo? Ou tu também tem tuas críticas? Não, de acordo. E vou dizer por quê. Eu acho que toda decisão devia ser um trio neutro. Nada contra os árbitros locais. Pelo contrário, respeito todos eles, acho-os de bom nível, né? Porém, uma decisão é decisão. Isso. Vou dar aqui um exemplo. No jogo lá de Barras, o jogo de Barras que você narrou, o River perdia o jogo por 1-0 e teve um lance que o jogador levantou a mão dentro da área. Isso. Ali foi pênalti. Por que o juiz não marcou? Por que o bandeirinha não marcou?
Imagine você se o River hoje tivesse desclassificado por causa daquele lance que não foi marcado. Ainda bem que ele reagiu, foi lá, empatou e fez 3-1. Mas se tivesse perdido a classificação por conta daquele lance que não foi marcado o pênalti. Então, o juiz de fora, ele não tem medo de marcar, ele sabe que vai aqui para trabalhar e vai marcar o que existir. O juiz de casa é mais complacente. Quer um exemplo? Aquele lance do Flamengo com o Vasco. Aquele juiz nunca na vida dele queria marcar aquele lance em favor do Vasco contra o Flamengo. No último minuto, anular um gol do Flamengo, que era o do título, nem Modo faria aquilo nunca. Talvez o juiz internacional marcasse o lance. Faria normalmente. Normalmente. Um juiz do exterior, da Argentina, do Paraguai, do Chile, da Alemanha, marcaria o impedimento. Mas o juiz brasileiro nunca faria aquilo, como não fez. E sobre a arbitragem para o final de semana nas semifinais, para o jogo Parnaíba e River, o árbitro é do Ceará, o quarteto completo. Avelar Rodrigo apita o jogo, tendo como assistente o Mardônio Ribeiro e o Renan Aguiar, e o quarto árbitro, o Francisco Almeida Filho. Para o jogo de sábado, 4 de julho, Flamengo, o árbitro é Antônio Dib, tendo como assistente Francisco Nurisman, Edmilson Timóteo e Antônio José Lopes Trindade de Souza. Semifinais, Pedro, Parnaíba e 4 de julho, jogo pela vantagem do empate no tempo normal e na prorrogação. River e Flamengo vão ter que fazer a sua dentro de campo. Dá para dizer assim? Fora essa vantagem, tem favorito, Pedro? Ou decisão é decisão? Tem favorito sim. Acabar com essa besteira, essa hipocrisia que não tem. O favorito é o 4 de julho e o favorito é o Parnaíba. Agora, tudo pode acontecer. Futebol é assim, previsível, como política. Você olha política como nuvem, hora do jeito ou de outro. Futebol também. É das 4 linhas. Mas que tem favorito? Tem. Quem é o favorito? O dono da casa. O 4 de julho. O 4 de julho, senão... Ora, mas se o time está na semifinal, vai jogar em casa, é o favorito. Mas nem sempre ganha o favorito. Mas que tem favorito? Tem sim. Tá certo, Pedro. Agradecer a sua participação no nosso debate esportivo aqui, falando do nosso futebol, que este ano parece que impulsionou. Deslanchou, vai chegar, vem aí Copa do Nordeste, mais uma Copa do Brasil, mais um Campeonato Brasileiro, e as nossas equipes não podem ter um elenco só de 22 jogadores. Tem que ter um elenco maior. Não, os times que estão postos aí não serão os mesmos dos jogos nacionais. A gente sabe disso. Essa competição é local, é regional, é estadual. Para jogos da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, tem que haver mudança. Porque se for com esses clubes aí, vamos perder. Tá aí o exemplo do Flamengo. Perdeu aqui dentro e achou de empatar lá em Goiânia. E o Parnaíba dentro de casa, ter a paciência, como o Ceará com um time reserva. Então tem que mudar realmente. Quando chegar para a etapa nacional, tem que mudar. Pedro, obrigado. Obrigado, boa sorte. Tá certo, aí eu conversei com o Pedro Alcântara do Nascimento, com imagens e apoio técnico de Gustavo Maciel, Sidney Santos, para mais um debate esportivo.